Enquanto aguardo aqui uns minutos, tenho aqui uns minutos entre as aulas, veio aqui ao meu coração algo para deixar. Se calhar um pouco diferente, mas por causa de uma situação que se passou há umas horas atrás, que foi notícia numa determinada situação de pessoas relativamente próximas que eu conhecia e da minha esposa também, familiares em parte, que se passou. E veio ao meu coração aqui sobre a questão da justiça de Deus, sobre o amor de Deus. Sabe uma coisa? Nós não podemos falar do amor de Deus sem falar da justiça de Deus. Não existe verdadeiro amor sem a verdadeira justiça. Que amor é este que aceita o mal? Que amor é este que não pratica a justiça, não faz a justiça para que haja diferença entre o bom e o mau? Entre aquele que tem um coração bom e um coração mau. Não existe isso, não era Deus, não é? Deus é o perfeito juiz. O juiz perfeito que pratica a perfeita justiça. É por isso que vai haver o julgamento divino. Todos vão comparecer. Estava a ler antes de ontem, Apocalipse, e vou voltar lá, sobre a questão do julgamento, o último julgamento, o julgamento de Deus. Todos vão comparecer, todos os atos, todos os pensamentos vão ser julgados de cada pessoa. Ninguém vai praticar nada, mesmo às ocultas, nunca, ninguém vai praticar nada, que não vá ser julgado diante de Deus. Deus é o justo juiz, e diz a palavra que o livre de cada pessoa, isto poderá ser simbólico, mas tudo o que nós fazemos, dizemos, somos ao longo da vida, o que fizemos em oculto, os nossos pensamentos, motivos, vai ser tudo julgado. Esta é a reta justiça. E eu vou pegar aqui num versículo que diz em 1 de Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 24, ou capítulo 23, versículo 23, que diz, eu gosto muito, eu caio muito neste versículo, sobre a justiça de Deus e como Jesus agia. O apóstolo Pedro sabia o que estava a dizer, diante do que ele tinha sido e o que Jesus lhe tinha perdoado e a misericórdia de Jesus e como o transformou. E ele diz assim, que sejamos imitadores de Cristo, não é? Que sendo injuriado, não injuriava. Quando padecia, quando o tratavam mal, ele com todo o poder do universo, não ameaçava. Antes, ele entregava tudo nas mãos daquele que julga justamente, do justo juiz, que tem um tempo para tudo. Sabe uma coisa? Há uma outra passagem na Bíblia que diz assim, se eu não me engano, se não é Eclesiastes ou Provérbios, penso que é Eclesiastes, que diz que porque a justiça de Deus não se efetua imediatamente, quando alguém faz o mal, Deus imediatamente não julga, o coração do homem continua disponível para praticar o mal. Ouça, porque Deus não é como o homem, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele espera até que as pessoas se arrependam. Ele é misericordioso e Ele pede-nos a nós para sermos misericordiosos, como Deus é misericordioso. Mas há um tempo para tudo. E a justiça, há outra passagem em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Estou aqui a deixar só uma palavra, mas uns pensamentos como que soltos, sobre nós vermos Deus, a forma como nós vemos Deus. Como é que nós vemos Jesus? Deus não tolera tudo. Jesus não tolerou tudo. O verdadeiro amor não tolera tudo, não existia justiça. Se tudo fosse igual. E de repente todos morrem, depois faz-se uma oração e a pessoa vai para um lugar que inventaram, que é o purgatório, e depois faz-se umas missas, faz-se umas orações e a pessoa de repente já foi ilibada de tudo e vai para o céu. Isso não existe. Isso não existe. O homem tem a sua oportunidade enquanto está vivo. Deus dá a cada ser humano a oportunidade, enquanto está nesta terra, para decidir se o quer aceitar, se quer viver para Ele para sempre, se quer entrar no reino dos céus, segundo os seus mandamentos, não segundo o que nós achamos, não segundo a nossa justiça. Há uma outra passagem que diz assim, em João, se não me engano é capítulo 7, versículo 24, diz assim, Jesus estava a ensinar-lhes e Ele também lhes disse sobre esta questão do julgar. Ele diz assim, julgai as coisas tudo pela reta justiça, não pela aparência. Ora bem, nós se não estivermos cheios do Espírito Santo, não andarmos com Deus, não estivermos cheios da palavra de Deus,
cheios do Espírito Santo. O nosso julgamento das coisas é pelos olhos naturais, é pela aparência, é aquilo que a pessoa aparenta, é por aquilo que os nossos 5 sentidos nos dizem. Mas esse julgamento é completamente errôneo. Jesus nos diz: julgai, analisai tudo pela reta justiça, debaixo da unção do Espírito Santo. Porque virá o dia, ouça, eu estou a falar isto por causa da situação que eu presenciei, ouvi e conheci hoje, de que alguém que continuou a praticar a crueldade, malvadez mesmo, diante de tantas oportunidades, e a pessoa a conhecer, a dizer-se religiosa, e a praticar o mal contra pessoas inocentes, pessoas boas mesmo, que lhe foram dando misericórdia, foram aguentando, mas que não se vingaram, mas que não julgaram segundo a aparência, que não tornaram mal por mal, mas que foram dizendo: não faças isso, tu já estiveste às portas da morte, tens uma doença, não estás bem, e Deus te foi misericordioso e te está a dar mais tempo, estás agora melhor. Arrepende-te. Literalmente, eu estou a falar o que realmente essa pessoa recebeu. Arrepende-te, muda, não sejas assim, não tornes mal, não sejas cruel, não sejas malvada. Não utilizes de malvadez, de crueldade, de mentira, de tratar mal, seja quem for, e essa pessoa que trata tão bem, tu tratas mal. E as pessoas continuam. Porquê? Porque Deus não executa logo. Deus continua como que eu chamo um guarda-chuva de proteção sobre cada pessoa. Porque Deus é misericordioso, Ele quer que todos se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Como Jesus era, cheio de misericórdia. Ele pregou, Ele pregava. Arrependam-se, arrependam-se. Convertam-se dos maus caminhos. Ele era o exemplo perfeito disto. E aqueles que teimosamente, por causa do orgulho, insistem em achar que Deus não vê e continuam a zombar de Deus, a não temer. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ouça, tema a Deus, não tenha medo de Deus, não é medo, é temor. O temor a Deus está lá escrito em Provérbios, é o princípio, é o fundamento, é os alicerces da verdadeira sabedoria, do verdadeiro sábio. É temer ao Criador, é temer a Deus. Nós temos uma consciência, nós não podemos violar essa consciência. E praticar o mal às escondidas e ter mecanismos. Sabemos que estamos a mentir a pessoas, sabemos que estamos até às vezes a fazer a bondade, mas para obter benefícios. E não nos arrependemos e não mudamos. E as pessoas não mudam. E continuam. Mas há um dia em que essa proteção, essa misericórdia de Deus se remove, porque essa pessoa já teve tantas oportunidades. E sabe, quando essa proteção se remove, não é Deus que mata a pessoa, não é Deus que destrói, não é Deus que traz o mal. É a própria pessoa que, ao violar os mandamentos de Deus, deliberadamente se coloca para que legalmente Satanás, as trevas, os demónios, tomem posse. E a Bíblia diz, Jesus disse em João 10:10, que o ladrão, o diabo, não vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão. Porque a pessoa se coloca debaixo dessa maldição, por não querer saber do que Deus diz. E as pessoas muitas vezes são más e vão pela vida fora até anos e anos e nada lhes acontece e continuam. E não percebem que é a misericórdia de Deus, porque no momento Deus diz, basta. Essa pessoa já teve tantas oportunidades. E o diabo vem e faz aquilo que ele sabe fazer. Só sabe fazer matar, roubar, destruir. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que nós todos tenhamos temor a Deus. De Deus não se zomba. E zombar de Deus não é só dizer piadas sobre Deus, zombar e não. Não. É a gente saber, é nós sabermos a verdade e não a praticarmos. Mas isto ao longo de tempo e tempo. E porque a vida até vai bem com a pessoa, está rica e ganhou muito dinheiro, e vai vencendo, e vai ludibriando toda a gente, e vai continuando a achar que vai poder ir por a vida fora, e até pode ir pela vida fora. Mas no fim vai haver um julgamento.
vai haver um julgamento. Se não for nesta vida, é o julgamento eterno. Glória a Deus. Queria só deixar este pensamento que veio fortemente ao meu coração, para que aqueles que vão ouvir, aqueles que já conhecem, mais e mais nós tenhamos o temor de Deus. Temer e tremer o temor de Deus. Temer e tremer pela nossa salvação. Temer e tremer. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, veja, não caia. Aquele que está de pé, que acha que sabe tudo. Eu estou a falar para mim. E o Espírito Santo está a colocar em mim agora este temor, a humildade de precisarmos da misericórdia de Deus todos os dias. A Bíblia diz também lá que por causa das misericórdias de Deus nós não somos consumidos. Ou senão já não, e éramos evaporados completamente. As nossas melhores obras são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Por causa das misericórdias de Deus, a misericórdia de Deus, mas nós temos que merecer essa misericórdia. As misericórdias de Deus, do Senhor, se renovam a cada manhã. E que nós começamos cada dia, sempre em temor, e a ter esta revelação. A não permitir que dentro de nós, ou como dizia o rei David, num dos salmos, ele dizia, sonda-me, ó Deus, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Oh, que oração tão... Todos os dias. Vê se há em mim, não me deixes ser eu a dominar, não deixes que a minha carne, o meu julgamento pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço, julgar pessoas, analisar, pôr-me sempre superior a toda a gente. Quando nós dizemos mal de alguém, sempre é com uma postura, no fundo, de nos considerarmos superiores. Quando, por vezes, nós estamos a ver o pecado numa pessoa, mas só porque o pecado dessa pessoa é diferente do nosso, nós estamos a acusar essa pessoa e a sentir-nos superiores, mas esquecemos-nos dos nossos próprios pecados, que essa pessoa não pratica, mas nós praticamos. Como disse Jesus, porque olhas para o argueiro que está no olho do teu irmão, lá está o tal julgamento que Deus não permite. E não olhas para a trave que está no teu. Ouça, vou dizer uma coisa aqui. Eu sempre pratiquei isso, com todo o respeito por todas as pessoas, mas afaste-se. Não queira estar à mesa, entre aspas, sentado à mesa daquelas pessoas que só estão sempre a falar mal uns dos outros. Há pessoas que não conseguem falar mal bem de ninguém. Há pessoas que eu conheço, cada vez que eu me encontro com essa pessoa, ou que calhou ao longo da vida, nada sai bom da boca dessa pessoa. É sempre a criticar alguém ou alguma situação ou alguma notícia, sempre a falar mal para se considerar ele próprio superior. Essas pessoas estão em completa amargura de alma e não se quiseram arrepender, não querem. E ouvem a verdade e conhecem as escrituras e ouvem vídeos e não querem saber. Continuam a viver a amargura. Que Deus nos livre disso. Vou terminar aqui. Guarde no seu coração isso. Tenha o temor do Senhor. O temor de Deus. Trema. Porque poucos são os que entram pela porta estreita, Jesus disse. São poucos os que a encontram. Ouça, é Jesus que diz. Esta ideia que se propagou de que toda a gente é filho de Deus. Toda a gente está salva. Isto no fim toda a gente é boa. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nem todos são filhos de Deus. Jesus disse, todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Toda a gente é criatura criada por Deus. Mas filhos é aqueles que foram adotados por Deus. Porque o fizeram Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e lhe obedecem. A obediência vai ser o meu próximo vídeo que Deus já colocou no meu coração, já estou a fazer uma. Obediência ou rebeldia? Obediência. Glória a Deus. Deus vos abençoe grandemente.